Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos na lição de número 11, que tem por tema o Pai e o Espírito Santo. O texto áureo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 14. E a verdade prática diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Temos aqui nessa página duas informações importantes. A primeira delas é: todos os que são guiados são filhos de Deus. Então, quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, 14. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus. A verdade prática vai dizer que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. E vai confirmar a nossa filiação, que somos filhos de Jesus Cristo, filhos de Deus. A nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então, nós somos libertos da escravidão pelo pecado, temos a nossa filiação confirmada em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e temos a herança eterna que foi planejada pelo Pai. Eu preciso que você entenda que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalhando em prol da salvação do homem, da humanidade. Leitura bíblica em classe, eu vou ler para vocês, está em Romanos 8, do versículo 12 ao 17, e Gálatas capítulo 4, do 1 ao 6. Começando em Romanos capítulo 8, versículo 12, diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vamos explicar aqui no decorrer da lição esses versículos que foi lidos, beleza? Os hinos sugeridos aqui são os hinos 18, 46 e 126 da harpa cristã. O hino 18 é aquele hino: Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador. O hino 46 é aquele hino: Um pendão real. Um pendão real nos entregou o rei. A vós, soldados seus. E o hino 126 é Bem-aventurado crente, né?
Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Esses são os hinos sugeridos da lição de hoje. Vamos aqui para o objetivo da lição. São 3 objetivos principais. O primeiro deles, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão, do pecado e confirma a nossa filiação. O segundo objetivo é explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, esses 3 objetivos serão 3 tópicos da lição, cada tópico com 3 pontos. Mostrando o Espírito Santo nos libertando da escravidão e confirmando que somos filhos. Explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E destacar a Trindade está envolvida diretamente na salvação. Temos aqui a introdução que diz assim: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Vem mostrar aqui então no centro da sua tela aí, ó. Estou marcando de vermelho. Essa é uma obra trinitária. Os 3 trabalham junto. E que nos transforma por completo. Da condenação até a comunhão. Da condenação até a comunhão e da carne até a glória eterna. Então, é uma obra completa. E vai mostrar aqui adoção como filhos e herdeiros de Deus. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque daqui a pouquinho tem mais explicação sobre isso. Palavra-chave de hoje é filiação. A partir de quando você se torna filho de Deus? É importante saber isso. Estamos aqui no ponto 1 do tópico 1. O tópico 1 diz: o Espírito e as dádivas do Pai. Então, no ponto 1, olha na sua tela, da escravidão à filiação. Vemos aqui então que o salvo não vive sob o domínio da escravidão, do espírito de escravidão, mas ele vive sob o domínio do Espírito Santo. Vai mostrar que a lei antigamente, ela era santa, mas ela não podia conduzir à liberdade. A lei apontava o pecado, mas ela não, de fato, ela não trazia o remédio para vencer. Ela não concedia poder para vencer completamente o pecado, de acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 20. Eu marquei aqui de vermelho ainda na sua tela o quê? O espírito de adoção está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, na parte B. Vai mostrar que a graça de Deus nos concede esse espírito de adoção. Espírito de adoção, quando nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais escravos, mas somos filhos, de acordo com 1 João, capítulo 3 e versículo 1. 1 João 3 e 1. O ponto 2 vai mostrar da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo comunica com o meu espírito. É por isso que é importante um crente ter intimidade com o Espírito Santo. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, essa dúvida, se você é filho de Deus ou não, se você é salvo ou não, ela acaba, porque agora o Espírito Santo está testificando com você. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. Espiritual, é claro que tudo que envolve nosso espírito, o céu, é espiritual, mas quando fala jurídica, está falando legal, está falando de direito. Agora nós temos
Direitos que daqui a pouquinho nós vamos tratar como poder também. Não apenas direito de ser filho de Deus, mas temos o poder de filho de Deus. Isso é interessante. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai. O Paulo falou aos Romanos capítulo 8, versículo 15. Outro benefício do Filho é tornando legítimo o que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Ou seja, a partir do momento que eu torno filho de Deus, eu me torno também herdeiro de tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito interessante, é tanto uma questão espiritual quanto uma questão legal. Das trevas para a plenitude do Espírito. Deixa eu começar lendo aqui embaixo de amarelo, última marcação aqui, que está em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Na verdade, é a referência, né? A referência é Romanos 8 e 14, está aqui. Mas vai mostrar que andávamos em trevas, mas agora andamos na luz de Deus. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Pelo fato de sermos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Filho, do Filho dele, que clama Abba Pai. Portanto, agora nós temos esse poder também de chamar Deus de papai, como Jesus Cristo chamava. Vivíamos em trevas espirituais, mas agora temos a luz de Deus em nossas vidas. A sinopse 1 vai explicar o tópico 1. O Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação. Ele nos liberta e ele faz com que nós tenhamos essa certeza, essa confiança, essa convicção de que somos filhos de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que diz: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas é uma vida conduzida pelo Espírito. Crentes são continuamente orientados pelo Espírito Santo. É alguém que é levado pela mão pelo Espírito Santo. Alguém que é instruído pelo Espírito Santo. Como filhos, não fomos deixados órfãos, de acordo com João 14:18, Evangelho. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Não é apenas nominal, é uma vida de caminhada conduzida por Deus. Nós temos que ficar atento, porque não é apenas você ter nome de crente, é você estar realmente indo para o céu. Não é apenas você dizer que Deus está bem com você, Deus está de fato com você. Nós vemos, por exemplo, vamos lembrar aqui, quando Deus fala por Moisés, Deus fala com Abraão, Deus fala de Jó, né? Vamos falar de Jó, que é o mais comum. Quando Deus fala assim: tem visto meu servo Jó? Ele é fiel, temente, desvia do mal. Aqui é Deus dando um testemunho de Jó para Satanás. E o que é que Deus tem para falar de nós, de você, de mim? O testemunho não é o que eu falo, não é o meu cargo, não é o meu ofício. É a minha vida de caminhada. É mais importante o que Deus fala de mim do que o que eu falo de Deus, tá? Eu sem Deus não sou nada. Deus sem a minha pregação continua sendo Deus. Vamos para o ponto 2 do tópico 2. O Espírito opera a mortificação da carne.
Então, aqui, a mortificação da carne como um princípio de vida cristã. Essa natureza pecaminosa, isso tem que ir deixando para trás. Nós entendemos que o crente, ele não é um pecador, ele peca, é involuntário, ele desliza, é um acidente na vida do crente. Então nós precisamos de entender que nós precisamos de tomar a cada dia a nossa cruz e o que falamos aqui na lição de santificação progressiva. Tem a posicional, que é a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, mas tem a santificação progressiva. Todos os dias eu me torno mais santo diante de Deus. Diz respeito à necessidade do crente subjugar os desejos pecaminosos. É abandonar a prática de pecado, de mentira, de tudo que não presta. Porém, o papel do crente não é ser passivo, ou seja, devemos andar em espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 16. Despir-se do velho homem, tirar a roupa de pecado e vestir uma nova veste de salvação. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Aqui no ponto 3 do tópico 2, o Espírito age conforme o plano do Pai. Já estou em todas as lições falando, os três trabalham juntos. O plano de redenção é uma obra trinitária, ou seja, dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus enviou o seu Filho, para quê? Para nos remir. E nós recebemos quando Deus enviou o seu Filho, nós somos redimidos, recebemos o Espírito de adoção. E esse Espírito é o que clama, Abba, Pai. É uma coisa que leva à outra. Primeiro Deus envia o seu Filho, recebemos então o Espírito de adoção e agora temos poder de clamar Papai, quando se referimos a Deus. Vemos então que o Filho foi enviado para resgatar os pecadores e o Espírito veio para transformar-nos em filhos legítimos. E o Pai é o autor do plano da salvação. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. A sinopse 2 vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele guia o crente na vontade de Deus, na vontade do Pai. Não tem negócio, já que Deus me mandou, Deus me mostrou. Você fala que Deus te mandou, que Deus te mostrou, que o Espírito Santo te revelou, mas está contra a palavra de Deus. Então não foi Deus quem te revelou, porque o Espírito Santo trabalha de acordo com a palavra. Deus não é Deus de confusão. Ponto 3 aí, tópico 3.1. Tópico 3.1. A Trindade nos conduz à herança eterna. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Ou seja, temos herança somente porque fomos adotados. Fomos adotados somente porque Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Fomos adotados porque Jesus Cristo morreu por nós. E Jesus Cristo morreu por nós porque o Pai planejou tudo isso. Vamos voltar aqui para a gente entender direitinho. O Pai Pai planeja tudo, o Filho vem e executa e o Espírito Santo conclui essa obra. Então somos o quê? Temos o direito, somos adotados, porque a obra do Espírito Santo mostra isso em nós. E mostra isso em nós por quê? Porque nós fomos salvos em Jesus Cristo, Ele deu o seu Espírito em nós. E por que é que Jesus Cristo veio para nos salvar? Porque o Pai planejou isso na eternidade. A Trindade trabalha junto. No contexto legal, para indicar que o adotado passa a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Ou seja, isso aqui, gente, está sendo bem esclarecido na Bíblia, porque essa questão de adoção, isso não era claro na lei judaica.
a lei judaica tinha lá os seus benefícios, ajuda às pessoas que morriam e não deixavam descendente, ou para o estrangeiro, para o pobre, mas a questão de adoção é uma questão legal fundamentada no direito de Roma da época, beleza? Vamos prosseguir aqui. Não é mérito. Você não foi adotado por mérito seu. Foi adotado pela graça de Deus que te alcançou. O Pai planeja, o Filho conquista na cruz, o Espírito Santo garante. A última parte de amarelo aqui. Também a promessa, também as promessas futuras, tais como vida eterna e glorificação. Ou seja, essa herança inclui outras bênçãos. Inclui, por exemplo, a salvação, a justificação, mas também inclui um corpo glorificado no dia do arrebatamento. Co-herdeiros de Cristo por filiação. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus Pai e nós herdamos juntamente com Ele. Vai dizer aqui, essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar do sofrimento. É aqui que ninguém quer entrar. É aqui que ninguém pode pregar, porque dá problema. Ou seja, olha só o que vai dizer o versículo aqui, mostrando 2 Timóteo 2:12, vai falar sobre tomar a cruz de Cristo, ter as marcas de Cristo, as marcas da cruz. De verde aí, ó, nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. Gálatas 6:17 vai mostrar isso. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Olha que interessante. A glória, a vitória é certa, mas a cruz, a coroa precede. A cruz precede a coroa. Temos que ficar atento a isso. 3, para terminar, os tópicos. O Pai administra o tempo da herança. Vimos aqui diversas vezes que vindo Jesus Cristo na plenitude dos tempos. O que é a plenitude do tempo? É no tempo exato. Jesus Cristo veio quando existiam ruas, que levava para vários locais do mundo na época. Roma tinha feito, o sistema de correio de cartas funcionava muito bem. As cidades eram de certa forma seguras para transitar. Há 400 anos antes, a Grécia já tinha helenizado, espalhado o idioma grego, koiné, por toda parte. Então ficou fácil do evangelho sair expandindo até os confins da terra. Vai dizer aqui que todo tempo o herdeiro é menino. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, que nós lemos lá na leitura em classe, é uma metáfora que ilustra o período da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, era como se o herdeiro fosse apenas um menino e tivesse tutores. Mesmo ele sendo já senhor de tudo, ele estava ainda preso, porque a sua idade não permitia tomar posse. Agora que veio a nova aliança, nós somos adultos em Deus, é mais ou menos isso. Ele tem controle do tempo oportuno exato, ou seja, Jesus Cristo veio na hora certa. O tempo certo para conceder cada porção. Isso aqui, o comentarista está sendo muito feliz aqui em comentar o seguinte, que acontece que o Filho veio no momento certo.
E nós precisamos também de estar atentos para recebermos a porção certa, individual de cada um, em cada tempo. Deus tem um tempo de glorificar você. Deus tem um tempo de deixar você na prova. Deus tem um tempo de honrar você. E Deus tem um tempo que vai te chamar para a glória também. Então precisamos de estar atento com respeito a tudo isso. E deixa eu ler para vocês aqui. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Romanos 8:28. Precisamos de ficar atento ao momento exato que Deus quiser trabalhar em nossa vida. Sinopse 3. A Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Então a herança que a Trindade tem para nós é eterna, é no céu, é com Deus, é glorificação, é justificação, é adoção, é isso que Deus tem para nós. Para concluir, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial. Deixa eu ler de novo. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito e glorificando ao Filho. Você precisa ser assim, guiados pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui. Pertencentes ao Pai, guiados pelo Espírito Santo e glorificando ao Filho. É assim que é um culto verdadeiro. É assim que deveremos fazer. Agora está aí na sua tela o conteúdo revisado para você fixar o conteúdo da matéria. Pode tirar um print da tela e ler essas perguntas e respostas aí. Pessoal, eu agradeço a você que está assistindo os vídeos, né? Eu gravo para você e aprendo junto com você, porque quem ensina aprende muito mais. Feliz aquele, né, que aprende o que ensina. E Deus possa abençoar a sua vida. Um forte abraço e até mais.